Então pensa, um homem que era totalmente, talvez, rejeitado, improvável, um homem que ninguém dava nada, ou as pessoas olhavam e nunca talvez pensassem que esse homem vai libertar Israel das mãos dos medianitas. O Senhor usou ele, sabe? E o que ele tinha? Ele tinha em suas mãos somente um sonho, e o Senhor usou o sonho dele para libertar uma nação. Moisés, ele fugiu. E depois, quando ele voltou somente com o cajado na mão. Talvez o que o povo de Israel esperava era um homem com carros, com cavalos, um homem que tinha espada em suas mãos, um homem que tinha armas em suas mãos, um homem que aos olhos da humanidade era poderoso, mas para o Senhor, o que o Senhor escolheu? Um homem que tinha somente um cajado em suas mãos, um pastor de ovelhas. E através daquele pastor de ovelhas, o Senhor libertou uma nação. Através daquele pastor de ovelhas, o Senhor libertou Israel das mãos do Egito. Através daquele pastor de ovelhas, o Senhor Deus abriu o mar. Através daquele pastor de ovelhas, o Senhor operou maravilhas. Davi, ele era rejeitado por sua família, mas o Senhor, ele contemplava o coração, sabe? O homem, ele vê aquilo que é aparente, mas o Senhor, ele contempla o nosso coração. O Senhor, ele viu aquele menino que tinha um coração tão voltado para ele, e através daquele menino que ninguém dava nada, o Senhor operou o poder dele e derrotou um Golias. O Senhor fez aquele menino que ninguém dava nada o rei de Israel. Jesus, o nosso próprio Senhor, ele nasceu num lugar humilde. As pessoas da sua cidade perguntavam: ei, esse não é o carpinteiro, o filho de um carpinteiro? Ninguém dava nada para Jesus, talvez, da sua cidade, mas através de Jesus Cristo, aquele que ninguém dava nada, o Senhor, ele trouxe a salvação para as pessoas. O Senhor, ele trouxe a salvação para mim e para você, e hoje a gente somos filhos do Senhor. Ninguém dava nada para Jesus, mas o Senhor sabia quem ele era. Talvez ninguém dê nada pra você, talvez as pessoas olhem pra você e não vejam grandes coisas, mas o Senhor, ele contempla no seu coração. O Senhor, ele é Deus que realiza ações, o Senhor, ele é Deus que faz milagres. Eu era uma pessoa muito tímida, talvez as pessoas me olhavam e ninguém dava nada. Entretanto, daquela menina tímida, o Senhor transformou em uma pessoa que prega hoje a palavra de Deus com a ousadia. Então hoje eu falo, ei, o Senhor, ele realiza ações, aquilo que ele prometeu pra sua vida, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Somente creia nele. A palavra de Deus fala: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E guardará em plena paz aqueles que confiam nele. O Senhor, ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ei, se agarre na palavra do Senhor. O problema é que muitas vezes a gente se pergunta: por que estou fraco na fé? Por que eu não vejo as coisas acontecerem? Mas você tem lido a palavra de Deus? A palavra de Deus fala que a palavra dele é uma espada. Ele é uma espada. Como que Jesus Cristo venceu o inimigo? Jesus Cristo venceu Satanás usando a palavra do Senhor. É usando a palavra de Deus que você vai vencer o inimigo. É usando a palavra de Deus que você vai vencer as adversidades, os gigantes que se apresentam diante de ti. É usando a palavra de Deus que você vai vencer talvez a ansiedade. É usando a palavra de Deus que você vai vencer a depressão. É usando a palavra de Deus que você vai vencer a timidez. É usando a palavra de Deus que você vai vencer o inimigo em suas vidas. Não vai ser com as suas próprias forças carnais, não vai ser com as forças do pensamento: eu consigo, eu sou boa. Não. É com a palavra do Senhor. É com a palavra do Senhor. É usando a palavra de Deus. Nada mais. O Deus, ele usou o sonho daquele homem. Ele era o menor de sua família. Ele pertencia ao menor do clã dos Manassés. Mas aquilo que era improvável, o Senhor Deus fez, o libertador de Israel. Dos 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor alimentou uma multidão. O que você tem em suas mãos? Jesus Cristo, ele tinha 12 discípulos. Entretanto, daqueles 12 discípulos, hoje ele tem milhares no mundo inteiro. Porque ele usou aquilo que ele tinha, milhares de pessoas receberam o alimento. E o que você tem em suas mãos? O que você tem em suas mãos para apresentar diante do Senhor? A gente consegue ver que os magos, eles foram para a presença de Deus, eles foram lá ver Jesus Cristo, mas eles não foram de mãos vazias, eles apresentaram algo para o Senhor. O que você tem para apresentar para o Senhor? Sabe, eu tô usando aquilo que eu tenho para falar da palavra dele, sabe? Porque o Senhor, ele tem chamado a sua nação, ele tem chamado os seus. E agora eu não tô falando das pessoas que estão no mundo, eu não tô falando das pessoas que não conhecem o Senhor, mas eu tô falando daquelas pessoas que estão na presença do Senhor. Ele tem chamado os seus para se posicionarem e para serem de fato luz no mundo.
O Senhor, Ele nos chamou para ser isso. O Senhor, Ele te chamou para ser sal na terra e luz do mundo. Não se coloca uma candeia debaixo de uma vasilha. Ao contrário, ela é colocada em um lugar apropriado para iluminar todos que estão na casa. A sua luz, ela deve de brilhar para o mundo. Uma frase que Teófilo Hayashi fala: não reduza os seus sonhos para acomodar os seus medos. Ei, faça como Pedro, ande sobre as águas. Ao contrário de todos os discípulos, Pedro, ele se posicionou e decidiu ter uma experiência sobrenatural. Através da sua obediência ao Senhor, o sobrenatural vai acontecer. Através da sua posição, o sobrenatural vai acontecer. Muitas pessoas, elas olham para Pedro e elas se perguntam, elas criticam Pedro porque Pedro depois afundou, mas aí eu tenho uma outra visão. Pedro, ele deu um passo de fé e ele teve algo para contar, diferentemente dos outros discípulos que permaneceram na zona de conforto, que permaneceram no barco. Ei, tá na hora de você se posicionar na presença de Deus. Tá na hora de você usar aquilo que você tem e entregar para o Senhor, para que Ele venha fazer maravilhas através da sua vida. Muitas pessoas, elas pensam que o Senhor, Ele deixou de curar. Muitas pessoas, elas pensam que o Senhor, Ele deixou de ressuscitar mortos. Misericórdia, Senhor, fala. Muitas pessoas pensam que o Senhor, Ele deixou de operar milagres, mas o Senhor, Ele continua mesmo. O Senhor, Ele continua mesmo. Mas quer que eu diga uma coisa pra você? Veja em Mateus 11, 20 ao 24. O Senhor fala que Ele operou milagres em Cafarnaum. O Senhor fala que Ele operou milagres em Cafarnaum. Entretanto, os milagres que ele fez em Cafarnaum não trouxe as pessoas ao arrependimento. Não trouxe as pessoas ao arrependimento. Se Ele tivesse operado aqueles milagres na vida das pessoas que moravam em Sodoma, aquelas pessoas, elas teriam se arrependido dos seus pecados. Sabe, muitas vezes o Senhor, Ele tem operado, mas porque você não crê, a gente consegue ver que os fariseus, eles pediram um milagre para Jesus. Mas mais milagre do que Ele estava fazendo? O maior milagre que tem é o milagre da salvação. Então o Senhor, Ele continua operando milagres, o Senhor continua operando milagres, mas o problema é que muitas vezes a gente não tem crido naquilo que Ele já tem feito. A gente consegue ver que o Senhor, Ele foi para uma cidade ali, Ele não foi reconhecido, porque simplesmente as pessoas não creram nele. Ele queria operar milagres lá, entretanto, foram poucos milagres que Ele conseguiu operar lá, porque as pessoas não creram. Ei, você precisa pôr a sua fé em ação. Você precisa pôr a sua fé em ação. A palavra de Deus fala em Tiago que aquele que não tem fé pode pedir ao Senhor, que o Senhor o dará. A palavra de Deus também fala que é impossível agradar a Deus se não tiver fé. A gente precisa crer no Senhor. A palavra de Deus fala que é através da fé que somos justificados pelo Senhor. Não é através daquilo que você faz, não é através daquilo que você usufrui, mas é através da sua fé. Aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, ele entregou o que ele tinha ao Senhor, e através, porque ele entregou aquilo que ele tinha ao Senhor, o Senhor, Ele operou ali um grande milagre que é lembrado até hoje. O que o Senhor, Ele quer te dizer? O que você tem em suas mãos para entregar para Ele? Através do sonho de Gideão, o Senhor libertou uma nação. E o Senhor Deus é Deus que Ele ainda realiza sonhos. Somente confie, somente se entregue, somente se lance ao Senhor.